Fica na postura que você achar mais confortável. Fecha os teus olhos pelo momento e vai escutando só a instrução da voz. Colocando a sua atenção agora na respiração. Só percebendo a respiração. Como que o ar entra, como que o ar sai. Todo esse caminho que a respiração faz, que o ar faz dentro de você. Qual que é a sensação do ar entrando, do ar saindo? Mantenha essa conexão, por favor. Percebe se tem algum ponto de tensão no teu corpo e vai relaxando. E agora vai aprofundando essa sua respiração. Respirando lá no hara, lá no nabhi. E ao inspirar, procure visualizar então que você está inspirando tudo que está à sua volta. Esse cômodo onde você está. Os cheiros que tem por aí. Todos os objetos. Você vai inspirando tudo isso. Como se trouxesse tudo isso para dentro de você. E ao exalar, você vai expandindo essa percepção de onde toca a tua respiração. De até onde vai a tua conexão através do prana. Então nisso você percebe que a sua respiração vai transcendendo esse espaço dessas paredes que talvez você esteja dentro. E lá fora tem mais movimento e você inspira todo esse movimento e integra todo esse movimento. As árvores, os pássaros, os carros, as pessoas, os bichos. Os seres invisíveis. A cada inspiração você vai integrando tudo isso e a cada exalação expandindo ainda mais. Esse quarteirão que te cerca, esse bairro, é o mesmo prana que é servido pelo universo para ti agora, ele está sendo servido para todos os outros seres que vivem de prana. Inspira cada vez mais profundo, por gentileza. E mantém sua mente focada em integrar tudo que chega, inclusive pensamentos não convidados. Mantém agora a respiração livre. E a gente começa então a emanar o mantra Ek Onkar, visualizando esse pulso e essa expansão infinita. E essa expansão, ela se torna cada vez mais poderosa conforme você escuta a sua própria voz
e sente que essa vibração produzida pela sua voz vai tocando tudo que está na sua volta e além, e tudo vai se conectando. Então, faça uma inspiração profunda. Inspira profundamente, exala, registra aí essas sensações que vão acontecendo, sem criar nenhuma preferência. Agora eu vou sugerir que você continue essa meditação olhando para o símbolo que está na sua frente na tela. Esse Ek-Om-Kar. E perceba também a vibração que surge lá do teu ponto do umbigo, quando você faz Ek e vai crescendo esse som. Om-Kar. Percebe que isso gera uma corrente contínua através dos seus nadis. Você pode perceber isso através de uma vibração, até de uma cócega por dentro. Tá? E um outro ponto é que você pode tentar colocar, ao pronunciar o K de Ek e o Om-Kar, coloca a tua língua quase lá no palato mole, a ponta da língua. Só coloca, pronuncia o K e depois pode deixá-la relaxada. Ok? Se você preferir ficar de olhos fechados, pode ficar. Mas fica a opção, então, de meditar no símbolo também. Inspira. Ek, Om-Kar. Ek, Agora com curtas respirações. Ek Om Kar, Ek Om Kar,
Ek Onkar, 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 Ek Onkar. Inspira. Ek Agora feche os olhos novamente. Se você consegue visualizar o símbolo de olhos fechados, faça isso. Se não, se concentre só no som. E sinta realmente que a sua vibração vai se ampliando para um espaço que não é limitado, para um tempo que não é limitado. Esse simples mantra já é uma chave para entrar nesse fluxo infinito. Se conecte com ele, se aprofunde. Ek Onkar, 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 sussurrando. Ek Onkar, Ek Onkar, Ek Onkar, Ek Onkar, Ek Onkar, Ek Onkar. Mantenha internamente agora. Mantenha o coração cantando. E esse desdobramento agora é para dentro, enquanto você canta. Liberta a sua mente agora, deixa o mantra reverberar. Inspira profundamente. Pela última vez.
E aí? Vocês conseguiram fazer essa meditação essas 11 vezes que a gente sugeriu aqui ao longo desses dias? O Parvinder, ele fala, o Parvinder é um grande mestre aí na questão do mantra, né? Dessa profundidade que se pode acessar e toda a medicina que o mantra traz, né? Sobretudo do Gurumukhi. Ele fala assim que no começo recitar mantra é que nem lamber pedra, que não tem muito gosto, né? Mas aí conforme você coloca o seu tapas, assim, a sua força de vontade, sua determinação em repetir, você vai achando essa essência, esse néctar, e aí vai ficando cada vez mais gostoso, você não quer mais parar. Então a ideia da prática é fazer isso, né? Que a gente consiga chegar nesse estado de um simples mantra. A gente não precisa saber o Gita inteiro, ou o Japji Sahib inteiro, ou o Sri Guru Granth inteiro e todos os mantras. Não. Um som pode te levar a um estado de paz absoluta. Mas é preciso que você calibre, então, né? Treine, tenha mais afinidade, né? Mergulhe nessa essência. E, bom, vou dar alguns recadinhos aqui. Eu mandei no grupo, mas reafirmando aí que tem uma página que você pode colaborar com esse projeto, né, que a gente está fazendo financeiramente, mas você pode lançar outras propostas também para colaborar, ou pode colaborar assistindo também, já é uma grande colaboração, tá? Mas só relembrando isso, então mandei um link lá. Tem um curso que vai começar, um programa, chama Programa de Transformação em Kundalini Yoga. Você é a coragem que você traz para a vida, né? Então vão ser 8 encontros ao longo de 20 dias, não, 40 dias, 8 encontros em 40 dias, trabalhando assim crias e também falas e práticas que a gente pode trazer para o dia a dia. E aí eu acredito que eu tenha mandado, quem tiver interesse em saber mais, me dá um alô aí. Então esses eram os recados. E depois eu vou gravar uma gravação mais limpa, assim, de uma meditação com Ekankara, e a gente vai repetir isso com outros mantras. Aí eu queria pedir para vocês que cada um pudesse, assim, ouvir, você vai colocar talvez num outro dispositivo, e gravar você falando, você fazendo o mesmo mantra. Porque aí depois eu vou fazer uma edição, pra gente, já que tá todo mundo afastado, a gente poder ter essa sensação de todo mundo recitando ao mesmo tempo. Se fizesse isso por aqui, ia dar uma travada geral, infelizmente. Mas então eu vou passar esse áudio para vocês, aí se vocês puderem, por gentileza, gravar cada um e me enviar, tá bom? Então tá. Então fazendo um quick review no que a gente veio falando, a gente está mergulhando no Japji Sahib, começando do comecinho. Ele começa com Ekankara, né? A gente falou no último encontro sobre qual que é a natureza desse grupo de estudos, já está lá no documento que eu mandei para vocês, então já está registrado, né? Da riqueza que é fazer esse tipo de estudo, que a gente tem uma inspiração que não é só uma coisa intelectual, sabe? É algo que o Shabad, ele transforma a tua mentalidade, a tua consciência a partir do momento que você entende também, né? E sente ele no coração e te pega de várias formas, e acredito que não seja mensurável as possibilidades assim. A gente falou do Guru Nanak, né? Guru Nanak que pronunciou essa composição. Aí tá, vou trazer a critério de estruturação, assim. O Japji, ele começa com o Mula Mantra, né? Que começa com Ekankara. Mas aí depois ele tem 38 pauris, então 38 etapas que ele vai desenvolvendo como esse desdobramento do mergulho no Ek, né? Nessa unidade que a gente vai falar hoje. Mas isso não foi trazido numa linha contínua. Aí tem várias passagens dele de viagens que ele fez para Meca,
falando com os yogis que estavam lá nas montanhas, nas cavernas, né, e coisa e tal. Mas isso a gente vai entrar mais para frente. Mas só para trazer que ele não é uma composição assim que é de uma vez só, né, que tudo é trazido assim num primeiro momento e é revelado tudo num só momento. Não, é até dito que quem compilou foi o segundo guru, o Guru Angad, né, o braço que virou guru. Angad significa parte, né, então ele era tão devoto, assim, tão a serviço do Guru Nanak que ele se tornou o próximo, assim. Mas isso também é uma história que eu vou contar, talvez mais em um outro momento. Mas diz que o Guru Angad que compilou. E até já ouvi falar que o Saloka, aquele Pavana Guru Panipita, né, quem leu do Japji deve conhecer, que é a última parte, o Saloka final, ele foi escrito pelo Guru Angad. Você pode ver que o Japji, ele não tem assim, por exemplo, tem outras composições como o Anand Sahib, né? O Chopei. O Anand está lá, Ramkali Mahela. Ramkali é o nome do raga, né? O tipo de composição, o tipo de melodia que aquilo soa, qual que é o tipo de sentimento que ele tem. E Mahela é a corporificação, o canal, né? Então era Mahela Tidya, que é o terceiro guru, que é o do Guru Amar Das, né? E no Japji não tem uma assinatura, né? Não tá lá Japji Mahela Perla, que seria o primeiro, né? Guru Nanak. Então não tem uma assinatura, e que traz mais esse tom de universalidade ainda. Então não vou ficar muito no Guru Nanak, que a gente já falou que a história não é a história do Guru Nanak, mas a história não da iluminação do Guru Nanak, mas a tua história de iluminação, né? E a gente falou então desses conceitos de Gurbani, Gurmat e Gurmukhi. Então, Gurbani sendo essas poesias, que são revelações de momentos em que um ser está num estado bem ampliado de consciência, né, de presença, e ele traz essas revelações. Gurmukhi, então, é o nome da linguagem, do script, de escrita também, que a gente vai ver, aquele Ekonkar que estava escrito no começo lá, que a gente meditou, ele está em Gurmukhi. Mas não é só isso, Gurmukhi. Gurmukhi é todo esse conjunto de sistematização, de organização, de conhecimento, essa tecnologia de conhecimento da vibração dos sons, tá? Então, do Nada Yoga, o Yoga do som, Yoga da vibração que te leva até um estado em que não há vibração nenhuma. E falamos desse também termo central aqui, Gurmat, que é um pouco o foco também dos nossos encontros, porque Gurmat significa um modo de pensamento, parâmetros de pensamentos. A gente falou que o oposto de Gurmat era Manmat. Então, Gur significa a luz, a sabedoria. Então, o modo de operação, o modo que eu vejo o mundo, conforme eu vou recitando, vou entrando nessa conexão, vou estudando, o modo que eu vejo o mundo é mais Gurmat, é mais a partir dessa ótica da luz, né? Da revelação, desse estado mais ampliado. O contrário seria o Manmat, que é a mente, a mente mandando em si própria, que é o que mais acontece, porque a gente não tem essa cultura de refletir sobre si próprio. Então falamos disso, certo? Vamos tocar adiante então, se o computador me deixar. Então, Mula Mantra, a raiz da existência. Esse título eu coloquei algum tempo atrás e ele ainda faz sentido para mim. E toda vez que eu recito o Mula Mantra, eu sinto isso, né? Sinto que é uma coisa que me conecta a uma parte minha que eu não tenho como sondar, que não tem pé, não tem um chão, mas ao mesmo tempo é tão sólida, é tão firme, é tão segura, né? É tão etérea quanto sólida. Então, a raiz da existência. Por que se chama Mula Mantra, né? Então, tem 3 motivos principais por que se chama Mula Mantra. Uma coisa importante, um adendo. As coisas que eu estou trazendo aqui, elas estão baseadas, primeiramente, na experiência que eu venho tendo, né? Porque a maneira que eu vou trazer isso para vocês é a maneira que eu entendo, né? Então, certamente eu vou cometer muitos erros.
Aí, por isso que é um grupo de estudo, vocês podem trazer as coisas e questionar e tudo mais. Segundo, Pai Satpal Singh, do canal Nanak Nam. Nanak Nam, só que só tem em inglês. A gente está até fazendo um trabalho para traduzir. Mas esse trabalho que a gente está fazendo aqui nesse momento também já é uma tradução, porque são muito boas as falas dele e a maneira com que ele vai trazendo essa explicação, esse vichar, esse contemplar o Gurbani, essa linguagem desses poemas e esses ensinamentos, que eu me apoio muito nisso. E ele, por sua vez, se apoia num outro material que é muito legal, mas que está só em inglês, mas que a gente também pode fazer um trabalho de tradução, que é o The True Name, escrito pelo Osho. O Osho falando sobre o Japji Sahib e sobre o Nanak, que é muito interessante. Eu tenho em PDF em inglês e eu acredito que alguém tem em espanhol, então posso compartilhar também, isso vai enriquecer completamente os nossos estudos. Tá? E se a gente conseguir trazer isso em português para as pessoas, maravilhoso. Outra fonte que eu tenho, mas não tão forte, mas que eu já andei vendo bastante, é do canal Basics of Sikh. Só que eles têm uma visão um pouco mais, talvez, dualista, ou eu que tenho que apurar minha visão para não ver como um dualismo, mas eles parecem ser mais, assim, religiosos, tá? Então, mas tem muita coisa legal lá. E eu acredito que, assim, todo mundo que compartilha seus saberes, a gente não deve julgar e deve colher aquilo que é bom pra gente, que faz sentido, né? O que não faz sentido, ok, não deve ficar criando contradição, criando um diálogo de embate, né? Criando embate com ideias, né? Eles são um pouco mais ortodoxos. E também tem um que eu estou tendo acesso agora, que é o Sikri. Depois eu vou colocar, eu mando para vocês ou coloco de legenda aqui no vídeo, que é uma organização assim internacional, pessoal de vários lugares, eles são mais estudiosos assim, né? E eles fornecem cursos gratuitos também, mas tudo em inglês. Estou fazendo um sobre o Anand Sahib agora. Mas vão assim muito na etimologia da palavra, né? na história, no contexto ali histórico, vão bem nesse sentido assim. É bem legal. E conforme mais a gente vai se aprofundando nesse universo, mais aumenta o nosso vocabulário e a nossa compreensão sobre termos que vão se repetindo, né? É assim, né? No nosso aprendizado de linguagem, a gente aprende que mão é mão porque falaram tira a mão daí, muitas vezes, né? Ou que bola é bola e etc. Tá? Então, por que se chama Mula Mantra? Né? Mula significa raiz. Mantra tem várias compreensões para mantra. Se a gente dividir cada mantra, cada submantra, a gente pode falar assim, dentro de mantra, tem várias compreensões possíveis. Mas uma que nos traz uma boa compreensão, um bom direcionamento para o Mula Mantra é Man Antar. Antar significa dentro. Quem faz o Kirtan Suri lá no final fala assim: Antarejami Purak Bidhate. Antarejami, jam, de conhecimento, né? Aquele conhecedor íntimo. Antar, então interno. Man Antar, então é uma tecnologia que te faz navegar para dentro, né? Através da mente. Então você dá um papel muito importante para a mente que, se ela estivesse lá no Manmat, viajando só nos parâmetros temporais que ela vai recebendo, ela vai ficar um cachorro correndo atrás do rabo. Mas quando você dá um mantra, né, que tem a qualificação de um Shabad, que é isso que a gente está estudando agora, que são palavras que trazem elucidação exata, né, direto. Né? Um Shabad tem esse poder, né, de dissipar com a dualidade, a ilusão. Então, Mula Mantra, Mula é raiz, Antar, mantra, essa ferramenta de navegação para o interior, indo lá para o profundo, nas raízes, o Mula Mantra. E raiz do quê? Né? Então, a gente tem como a raiz, primeiro, do Gurbani, então, desse conjunto de pensamentos, esse conjunto de maneira de olhar o mundo, de ensinamentos, muitas maneiras a gente pode olhar para Gurbani. Então é raiz disso, para começar a entender o que essa linhagem está trazendo, né?
que é universal, que era para simplificar lá na época, porque as escrituras, os Vedas e coisa e tal, era só os Brahmanes que podiam acessar e ainda é, né, numa linguagem rebuscada. E pode não parecer, mas o Gurbani é para ser bem simples, é para ser povão. É para ser uma coisa que qualquer um pode entender. Mas é claro que ele não vai ficar num nível superficial. Tem coisa que a pessoa que tem um determinado nível de instrução vai entender de uma forma, num determinado nível, mas ainda assim vai ter um impacto. E tem coisa que quem já entrou mais profundo no estudo vai ter um outro impacto, né, mais profundo. Então, quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente se torna profunda na nossa capacidade de compreensão do Gurbani. E para compreender isso, a raiz é o Mula Mantra. Né? Para começar essa caminhada, a raiz é o Mula Mantra. Eu não me canso nunca de recitar o Mula Mantra. Já fiz, diariamente eu faço e gostava quando eu comecei a fazer Kundalini, que eu descobri esse mantra. Aí eu ia e ficava fazendo, eu nem tinha um mala ainda, então eu contava nos dedos assim, fazer 108 Mula Mantra, 108 Mula Mantra, eu ficava fazendo. E é maravilhoso o estado que se chega. O Yogi Bhajan, ele fala assim que recitar o Mula Mantra diariamente reescreve o seu destino, Então ele cria uma nova perspectiva, vai te soltando as amarras do karma, no sentido das ações que você realizou, assim, que te amarram, né? Não necessariamente é só isso, karma, né? A gente vai entender isso depois, pode falar mais sobre isso depois, né? Mas karma simplesmente é ação e reação. Mas aquelas ações que vão te amarrando no tempo e no espaço, nos sofrimentos, nas identificações com o ego, né? E que isso, por sua vez, vai definir o teu caminho, né? Se você está pautado, né, dentro de uma série de parâmetros, eu gosto desse tipo de sabor, eu gosto desse tipo de pessoa, assim, esse eu vai cada vez mais estar restrito a esses parâmetros. Então o Mula Mantra, ele vai lá e vai arrancando essas ervas daninhas, né, da raiz, a raiz do Gurbani, a raiz do universo. Então é uma descrição, né, uma descrição do universo, de como opera o universo. E com isso eu quero dizer como é a natureza, como que é o desdobramento do universo, né? E a gente vai entender isso também, né, a partir desses parâmetros. Mas já saibam que ele é a raiz do universo, né? A definição da raiz do universo. Claro que ele não vai falar do universo todo, porque o universo está em constante desdobramento. Se eu fosse escrever tudo que tem no universo, né? Imagina tudo que tem no universo. Se eu chegasse a conseguir descrever tudo que tem e colocasse a caneta, que no momento que eu coloquei a caneta já tem mais coisas. Então não tem nenhuma escritura que é uma definição completa do universo. Então o Mula Mantra é a definição da raiz universal, a maneira com que esse organismo se expande. E é onde que você encontra o ponto da semente, certo? E mais importante para nós agora, é a sua raiz. É a raiz do seu ser, do seu Atma, da sua alma, da sua essência, Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Toda a raiz do Guru Mati. Os ensinamentos do Guru partem da compreensão do Mula Mantra, eu já falei isso. Então, a grande pergunta ao longo dessa caminhada, de ler o Hukam Namah todos os dias, de ler um Bani todo dia, de recitar, de fazer um mantra. Um mantra simples. Seja Om Namah Shivaya, que é de outra tradição. Como que eu relaciono isso com a minha experiência pessoal? E aí eu vou além. Eu penso sempre isso, né? Se eu vou lá no meu tio lá e pensar, falou que Jesus é o caminho e tal. Então quem é Jesus dentro de mim? Quem é o Maomé dentro de mim? Quem é o Adão? Quem é a Eva? O que são esses arquétipos em mim, né? Mas voltando para o Gurbani, como essas palavras, como esses ensinamentos se relacionam com a minha experiência pessoal. Como eu transformo a minha mentalidade através de olhar para isso. Vamos lá? Então, o Mula Mantra começa com esse símbolo lindo, que é o Ek.
ek. Então, ek significa uma unidade. Em inglês, o Satpal traz um termo ótimo que é the oneness. Então, talvez uma tradução para isso, mas nem seria um estado de unidade, um estado unificado, um estado de totalidade, um estado que é inteiro, que é completo, uma natureza completa, inteira, onde não há divisão. Então, essa unidade, essa natureza, ela permeia tudo. Ela é a mesma em mim, ela é a mesma em você. Ela não é diferente para mulheres e para homens, para crianças e para velhos. Essa mesma unidade, essa mesma essência, não é diferente em humanos ou animais ou em plantas. Ela não tem preferência sexual, de time, de sabores. Em tudo e permeando tudo está essa unidade. Ek é um número. É muito bonito porque como que o Guru Nanak começa, né, trazendo isso. Ele explica com um número. Essa pergunta que ele está respondendo, ela surge na experiência mística que ocorre com o Nanak quando ele tinha, acho que 30 anos. Então é uma tradição na Índia de acordar antes do sol nascer, né? E fazer as orações, os mantras, fazer essa conexão com a profundidade do universo, né? E com a própria alma. E louvar isso, né? Louvar esse universo. Essa linguagem que o Guru Nanak traz aqui, e essa linhagem, é muito de louvação. Só que essa palavra também é uma palavra complicada, louvor, né? Porque ela parece que está restrita a um nicho. Mas a gente lembra daquela música do Gil? Vou fazendo a louvação, 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 do que deve ser louvado, ser louvado, ser louvado. Então, nesse apreço, nesse uau, a vida é maravilhosa. Poxa, eu vi o sol nascer, a vida aconteceu. Eu vi uma criança nascendo. Eu vi um cachorro brincando. Eu vi uma flor desabrochando, né? Então, é um estado de contemplação. Louvar é um estado de exaltar a contemplação. Trazer para a poesia aquilo que não pode ser descrito, senão através da poesia, da arte, da música, né? De algo que transcende o intelecto. Mas aí a gente volta lá, né? Que o Guru Nanak, na Índia, eles têm essa tradição de acordar tal cedo e ir lá. Então ele estava lá na beira do rio. Muitos já devem saber isso, mas eu vou contar para a gente se situar aqui. Ele estava lá na beira de um rio com o companheiro dele, o Mardana. O Mardana ele ia com um instrumento que é algo tipo rebab, um nome assim, eu não lembro direito. Que era um instrumento de corda que ele ia tocando. Então eles eram tipo repentistas. Eles iam chegando nas situações, né, ia acontecendo diversas situações e eles iam trazendo essa paz, essa harmonia através dos cantos, da música, né, e palavras certeiras assim. E espero que a gente possa mergulhar mais nisso ao longo desses encontros. Certamente vai poder. Então, o Mardana era a voz da alma, que é o Nanak, né? Nanak também pode ser simbolizado como a alma, a essência, né? Aquilo que é só fluxo. Então, estava lá o Nanak meditando na beira do rio, né? O sol não tinha nascido, estava lá o Mardana do outro lado e tal. Pertinho ali, mas ele estava lá naquele espaço lá, e Waheguru, 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 a vida é maravilhosa, a vida é maravilhosa, a vida é maravilhosa, eu me dissolvo nela quando eu canto para ela. E aí nisso, às vezes eles pegam e se banham no rio, né? E não só se banham aqui assim, mas às vezes mergulham, né? Porque você tem de mergulhar, né? E nesse mergulho, ele não saiu. Ele mergulhou e sumiu. Passou 2 dias. O Mardana já estava preocupadíssimo, né? Falou, pô, o que aconteceu? Volta lá na aldeia, fala, pô, o Nanak sumiu, chama o povo para procurar.
cadê? Mergulham lá, rastreiam tudo, não acham nada, e não acham roupa, nada, né? Ficam assim, né? Pensam, pô, será que desceu o rio abaixo? Será que algum bicho comeu? O que aconteceu com esse homem? Aí lá pelo terceiro dia, quando o povo já estava chorando, já estava fazendo naquele sentimento de luto, né? Volta o Nanak. Aparece o Nanak lá, caminhando, luminoso, né? Um ponto aí, um parênteses. Tem um filme muito legal que é Nanak... esqueci agora. Fakir? Não é Fakir. Perdão. Mas só tem em inglês também. Mas é bem legal. Na verdade ele está em Punjabi, que é mais legal. Eu acho muito legal você ver o filme na língua original. Você traz você capta aquela expressão original, né? E o Nanak é representado só como luz nesse filme. Não aparece o homem, assim. Depois eu mando o link para vocês. E também temos mais esse trabalho de traduzir esse filme para todo mundo possa ver. E traz esse evento, né? Então aparece o Nanak. Aí, como eu já falei antes, a tradição ali, tinham duas tradições principais, que era de muçulmanos e de hindus, né? O Nanak era da tradição hindu, o Mardana era muçulmano. Olha só que legal, né? Eram parça. Eram bem parceiros, assim, né? O Mardana vira discípulo, né? Vira Chela. Sabe aquele mantra que fala assim? Waho, Waho, Gobind Singh, Ape Guru Chela. Chela significa seguidor, ou Sikh, né? Mas a quem era a mais seguidora do Nanak era a irmã dele, a Nanaki. Então, ela fala, Nanak do céu, onde você estava, homem? Onde você esteve? Aí o Nanak fala que esteve no encontro com a totalidade, com o divino, que ele mergulhou ali e estava completamente imerso nessa totalidade. Então, nessa totalidade, o que aconteceu lá, Nanak? Pergunta Nanaki para ele. Ele falou, estive na corte do divino e até então eu não tinha um trabalho, mas o divino me incumbiu de trazer essas revelações, de ser guru, né? No caso, revelar. O papel do guru é revelar, né? Você, em alguns momentos, é guru, né? O guru se expressa na Sangat, né? Isso é uma fala também. Então a gente tem que estar bem atento, porque muitas pérolas e revelações podem vir quando a gente está num estado desperto, um estado alerta, um estado receptivo, né, para aquilo que está chegando na gente. A gente não precisa esperar que apareça o Yogananda, seria ótimo, né? Ou Nanak, ou Jesus, ou Buda. Não. Aquele seu amigo ou aquela pessoa do caixa do hortifruti pode ser a pessoa que vai trazer uma revelação para você. E cada vez mais a gente está experienciando isso agora, nessa época, né? E às vezes você vai perceber que você está fazendo esse papel. Só que aí quando você está fazendo esse papel, você já não importa mais, né? Esse eu. Quantas voltas, né? Então, aí ela perguntou assim para ele, então tá, você teve um contato profundo com a verdade. Então a gente tem esse embate aí. Os muçulmanos falam que só tem um Deus, os hindus falam que Deus está em toda parte. Qual que é a verdade, Nanak? Aí ele começa, Ek. Olha que maravilhoso, ele começa dando a resposta completa para tudo. Mas pode ser que isso não faça sentido para você agora. Mas esse número, essa completude, essa unidade, ele começando com esse número, está trazendo essa noção de completude, né? De que tudo que existe é parte de uma grande unidade, de um grande organismo, em que tudo está, por incrível que pareça, em harmonia. Tudo está em harmonia. Só que para você perceber essa harmonia, vai ter que trabalhar. E tem o efeito, também um fator muito importante, que a gente vai chegar lá na frente, que é o Gur Prasad, que é a graça. Então, vamos gravar bem essa fórmula matemática do Guru Nanak. A fórmula do Guru Nanak é 1 mais 1 é igual a 1.
Então, sempre que você estiver no embate com uma outra pessoa, aquele cara que você não gosta, o cara que passa ouvindo um som que não tem nada a ver com a frequência que os teus tímpanos se agradam mais em ouvir, aquelas palavras que vêm, aí você lembra, poxa, 1 mais 1 é igual a 1. Dudjana Hikoi. Não há 2. É só um. É um que fala e um que escuta. Então, essa conexão da unidade, onde se encontra nesse espaço do vazio, do silêncio e da vibração, que se torna poesia, que se torna música. Então, por mais dissonâncias que tenham nessa escala, que é a vida, né, que a gente passa por espelhos muito escabrosos, né, tem situações muito difíceis. Mas isso é para quê? Para revelar as nossas sombras, né, e se tornar cada vez mais luminoso, né? Muito bem. Então, uma unidade, uma completude. Só que aí eu posso pensar que... E eu, né? Onde estou eu nisso tudo? Tem todo esse papo de unidade, do cosmos, do macro, do grande organismo. Então, aí você olhando para essa foto, você pode de repente pegar um Photoshop ou alguma ferramenta e separar a onda do oceano. Não há maneira de separar, né? Não é verdade? Não tem como separar a onda do oceano. Quando ela brota, né, a vida nasce da maneira que a gente experiencia na forma, a vida brota, e ela deságua no oceano novamente. E se torna um com o oceano novamente. E se tiver sorte, alguém pode surfar nessa onda, né? Que é você. Que é esse tempo-espaço que é você. Mas, na verdade, quando você esquece dessa identificação com a onda que se formou, és o oceano. Então, essa unidade está querendo dizer isso. Então, peraí, mas quando eu falo com as pessoas, tem um eu, né? Tem um eu que está falando com o outro. Tem um eu e tem um outro. Como assim eu sou um, eu com o outro, e eu e Deus e eu somos um? Parece bonito, mas eu não consigo perceber isso, porque o outro é o outro, ele tem um rosto diferente. Mesmo se me clonasse, né? Eu ia olhar e falar, bom, parece comigo, tem as mesmas formas, mas eu sinto que não sou eu, né? Então, essa discussão, assim, de você apontar que o outro é o outro, é tipo esses dedinhos, vamos supor que eles fiquem mais... Eles estão bem amigos aí, né? Estão parceiros, estão uma mão unida, né? Nessa diversidade que é a vida, de formas e expressões. Mas vamos supor que eles estão brigados. E aí eles começam a apontar um pro outro e falam, não, você não é a mão. Você não faz parte disso daqui. Eu que sou. Eu que sou. Então eles começam a discutir, apontar um pro outro, falando assim que, na verdade, só um deles que é importante. Quando, na verdade, eles são a mão. Os dedos fazem a mão. A mão é composta pelos dedos. A gota é a parte essencial do oceano. E a gota não se separa do oceano. É por aí que a gente vai caminhando em Ek. E eu já passei um pouco aqui do tempo. Então eu vou talvez terminar com essa pergunta para a gente continuar falando um pouco sobre Ek no próximo encontro. Qual é o objetivo do desenvolvimento espiritual? Então a gente tem duas palavras aí, né? Desenvolvimento, porque se fala muito em evolução, né? Eu quero ser um ser mais evoluído e tal. Mas evolução para onde? Em que lugar você quer chegar? Né? Será que a tua essência já não é a perfeição? Então, o desenvolvimento eu acho uma palavra muito mais cabível porque desenvolver significa tirar o que envolve. Então, se tem algo
que faz com que eu ache que eu sou a onda, que eu sou um dedo, mas que eu não sou o oceano, que eu não me integro ao oceano, que eu não me integro à mão e que eu não sou a ação da mão, Kartapurka. Esse algo que envolve é o que eu tenho que desenvolver. Eu tenho que trabalhar os meus óculos, a minha lente. Mas eu gostaria de saber de vocês qual é o objetivo do desenvolvimento espiritual. Então eu vou mandar ali um linkzinho. Ou melhor, vamos publicar ali, se vocês toparem, no próprio YouTube. Depois que eu passar o link, vocês acessam ali e colocam, porque aí já fica legal para as pessoas refletirem, coisa e tal.